Capítulo 2. Deus não me chamou para ser cantor. Quando se estuda a Bíblia, alguns princípios devem ser considerados para que o entendimento não seja distorcido. Primeiramente, apesar do compilado de escritores, há um só autor e inspirador de todas as escrituras. Isso significa que aquilo que está na Bíblia é de fato a palavra de Deus. Sendo assim, o que precisamos buscar é a interpretação correta de verdades divinas e incontestáveis. Nessa busca, um método foi encontrado: a lei da primeira menção. Já ouviu falar? Em suma, deve-se olhar com especial atenção a primeira vez que algo é mencionado na Bíblia. Considerando que é de autoria do próprio Deus, podemos cravar que se está lá, está dito, é definitivo. Mesmo assim, é raro que um princípio apareça apenas uma única vez. Geralmente, outros trechos relacionados reforçam ou ajudam a explicar. Contudo, a primeira menção sobressai. Inclusive, é possível identificar uma tendência. Várias vezes, os princípios aparecem contundentes e especificados na primeira menção. Já nas aparições sequentes, são observados de forma mais geral. De qualquer forma, a primeira vez que uma palavra, um símbolo, uma profecia ou um conceito aparece na Bíblia merece atenção. Provavelmente, será crucial para chegar à interpretação mais precisa. Ou melhor, não se deve interpretar parte nenhuma das Escrituras sem considerar seriamente a primeira aparição desse assunto. Em resumo, o princípio da primeira menção é uma linha segura para a interpretação bíblica correta. A primeira vez que o tema é citado estabelece um padrão para a compreensão do resto. Entretanto, nunca devemos criar doutrinas ou definir entendimentos baseados apenas em um verso. A Bíblia toda precisa validar o que estamos dizendo, enquanto que a primeira menção estabelece um fundamento sólido para o entendimento. Um exemplo é a adoração. Se você quer entendê-la, precisa voltar ao relato bíblico sobre a adoração de Abraão. Gênesis 22:5 diz: Então, disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Essa foi a primeira menção do verbo adorar. Não necessariamente foi a primeira adoração de todos os tempos, mas o autor escolheu que o primeiro registro bíblico fosse este: Abraão a caminho para sacrificar o próprio filho em um altar de adoração a Deus. Não poderia ser mais profundo. Talvez esse caráter sacrificial da adoração tenha sido diminuído, quando deveria ser um destaque. Devemos aplicar a lei da primeira menção sempre, e vamos fazer isso aqui. O primeiro chamado. Você já reparou quando foi que chamar apareceu pela primeira vez na Bíblia? Não foi no contexto de Isaías, que eternizou a frase envia-me a mim, a mais clássica quando o assunto é chamado. Também não foi antes, na escolha de Abraão ou do povo de Israel, nem na convocação do rei Davi. Quase que obviamente, a primeira menção se encontra no primeiro livro da Bíblia. Qual história? Criação, claro. Quando eu disse que Deus me levou ao começo de tudo, não era brincadeira. Gênesis 3:9 diz: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Essa foi a primeira menção bíblica de Deus chamando alguém. Trata-se de uma fala do Criador à criatura. Veja que ele não chamou Adão para uma obra ou um serviço, mas para si. Deus chamou Adão para si próprio, de volta à presença, à comunhão que tinham todos os dias naquele jardim. De volta a si. O Criador comparecera no horário marcado, na viração do dia, mas o homem não estava lá. Então acontece o primeiro chamado divino, o primeiro devidamente registrado. Se a primeira menção leva à interpretação mais adequada, então não podemos ignorar essa verdade. Chamado não tem a ver com executar um serviço para o reino de Deus. Valia para Adão, o cabeça de toda a nossa raça, e continua valendo para toda a humanidade descendente dele. Chamado, antes de ministério, obra, serviço ou qualquer outra coisa mencionável, é para relacionamento. Primeiro, somos chamados a ele. Deus não perguntou: o que você fez de errado, Adão? Também não questionou: o que você está executando para mim e para o meu reino? Pense comigo: onipresente e onisciente. Deus sabia onde fisicamente Adão estava,
Não era essa a informação que o Criador buscava. Onde você está, Adão? Disse ele. Desde o início de tudo, há provas de que Deus não obrigaria o homem a estar com ele, a passar tempo com ele. Ele chama, ele convida. Mesmo sabendo exatamente onde estamos e o que fizemos de certo e errado, ele simplesmente chama para si e aguarda a nossa resposta. Acima de qualquer erro ou realização, ele quer a minha presença. Antes de qualquer coisa, Deus quer você. Jesus veio, aprendeu a obediência pelo que sofreu, Hebreus 5, 7 a 10, e então fez-se sacrifício no lugar dos homens para quê? O objetivo não era tornar-me cantor, nem fazer de você um grande pastor ou um grande empresário, mas restaurar o propósito eterno de Deus, relacionamento com o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Não faz muito mais sentido ler esse versículo agora? Deus pergunta ao homem onde ele está e Jesus afirma que por meio dele mesmo é possível responder: estou aqui, de volta no jardim, para retomar nossa conversa diária, na viração de cada dia. Note que aquela pergunta de Deus havia ficado sem resposta. Onde está o homem? Isso porque o Criador não encontrou mais o homem que criara, mas uma imagem deturpada. O que fora criado, a imagem de Deus, não existia mais. O pecado havia destruído. Sim, viramos humanos caídos. Arrisco dizer que nos tornamos animais. Só assim para explicar tanta barbárie. Depois de Adão, o único homem que existiu segundo o padrão de Deus foi Cristo, o último Adão. Quando Pilatos olhou para Cristo sangrando e disse: eis o homem, João 19,5, naquele precioso dia, Deus achou o homem. Cristo não morreu para fazer de você um profeta. O Messias não ressuscitou para dar-lhe um cargo. Jesus morreu para dar você ao Pai e o Pai a você. Ele foi erguido de braços abertos para simbolizar a maneira como o Pai espera por mim e por você, pronto para um abraço de intimidade. A profundidade desse princípio é infinita e eterna. Se não entendemos qual é o principal chamado divino, também não damos o valor devido à resposta que Deus espera. Sendo assim, de que adianta buscarmos freneticamente saber qual nossa função no corpo de Cristo? Se a base não existe, sobre o que estamos tentando construir? O grande risco, ou triste realidade, é a igreja estar levantada sobre o alicerce errado. Talvez alicerce nenhum, por isso tanto tombo. Quando erguemos a comunidade com base naquilo que fazemos e não no que conhecemos do Pai, é inevitável ter como resultado uma igreja fraca, cheia de facções e competições. Assim que nos convertemos, uma das primeiras coisas que nos dizem é: você tem um lindo chamado pela frente. Ou então, Deus exaltará você sobre os seus problemas. A consequência é uma geração de cristãos que tem como maior expectativa de vida ver essas grandes promessas cumpridas. O foco não é Cristo. O alicerce não é Jesus. É tudo sobre o próprio umbigo. Para alcançar o chamado, não interessa por cima de quem será necessário passar ou com quem parar de falar. Entende o risco? Isso não se parece com família, mas empresa. A igreja não é o meio de Deus de me alavancar. Eu sou o meio de Deus edificar uma família na terra. Isso se chama igreja. Vamos voltar a falar disso adiante porque é simplesmente imprescindível. Chamado e vocação. Embora esteja desconstruindo uma mentalidade ativista, se vivemos com foco naquilo que fazemos e não no que nos tornamos, fracassamos em ambos. Não se trata de deixar de cooperar com o corpo, porque todo aquele que se parece com Cristo dá a vida pelos irmãos. Porém, existe algo fundamental a aprender para equilibrar a balança. Chamado é diferente de vocação. Usar essa nomenclatura já ajuda a enxergar melhor o quadro. O chamado divino é para si, a vocação é para o seu reino. Vocação é importante? Claro, mas não vem antes. Em tudo na vida, desde a nossa casa até a nossa profissão, priorizar é chave para o sucesso. Não se faz primeiro o que é urgente, mas o mais importante. Nessa escala de valores, relacionamento precisa preceder qualquer serviço ou ministério. Estar com ele naquela comunhão planejada lá no jardim deve ocupar o primeiro lugar, tanto no coração como nas atitudes. Não me refiro apenas a um momento religioso de oração em seu quarto,
mas uma vida de contato, de alguém que entende que foi feito um com Deus. Essa é a coisa mais importante. Mais uma vez, não se trata de obrigação. Deus poderia ter dito a Adão: por que você fez isso? Por que você escolheu se afastar de mim? Mas não foi essa a postura após a queda. Deus chamou Adão: onde estás? Disse como quem procura um filho, como quem chama um amigo. Por quê? Porque o mais importante havia sido perdido, que é a proximidade. O Senhor perguntou onde Adão estava porque passou a existir uma distância. Adão já não estava mais no lugar da intimidade. Adão se afastara do seu Criador. Ouso dizer que isso doeu mais para Deus do que o pecado em si. Talvez seja esse o motivo da exclamação mais terrível de Jesus. Em Mateus 15:34. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Em outras palavras, Deus Filho chorava pelo afastamento, por estar pela primeira vez em toda a eternidade longe de Deus Pai. É possível que Cristo tenha sofrido mais por estar distante do Pai do que por sentir o pesar de nossos pecados sobre os seus ombros. Foi disso que se tratou a cruz. Não se reduz tamanho sacrifício a uma convocação de recrutas à guerra ou de trabalhadores à seara. Deus criou o homem para estar com ele e ser completamente satisfeito nele. O pecado criou um abismo de separação. Como Jesus resolveu o problema insolúvel? Fez-se a ponte. O fim dessa ponte chega em que lugar? No Pai. Esse lugar basta. É a esse lugar que Deus chama. Tanto chamou Adão quanto chama cada um de nós todos os dias. Peço licença para convidar-lhe a um exercício de memória. Desde a sua conversão, quanto você dedicou de busca para responder especificamente a esse chamado divino, de relacionamento com o Pai? Agora, pense quanto você dispensou de orações, jejuns e retiros perguntando ao Pai qual é o seu chamado. Na verdade, querendo saber qual a sua vocação. A própria igreja empurra a tal busca de querer um ministério, de descobrir um chamado divino que dê propósito à vida. A questão é que esse não é o propósito, mas a consequência de cumprir o verdadeiro propósito. Por que você acha que tantos ministros de Deus tiram a própria vida? Por que tantos pastores caem em profundo desânimo com relação à vida e à igreja? Porque não há satisfação fora do propósito eterno de estar com Ele. Ninguém encontrará plenitude exercendo apenas uma vocação. É claro que existem alegrias, mas plena satisfação só há no amado. Salmos 16:11 diz: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Onde há plenitude de alegria? Na presença de Deus. E delícias perpetuamente? Em sua destra. E quem está à sua destra? O Filho. Se você já se sentiu vazio, embora extremamente ativo no reino, talvez tenha priorizado a vocação em detrimento do grande, insubstituível e satisfatório chamado divino a Ele próprio, ao Filho Jesus. Ministrando no Brasil e em algumas nações, posso contar um pouco do que vi. O ativismo tem matado mais cristãos do que o próprio pecado. O quê? Posso ouvir o pensamento de muitos leitores agora. Muita calma para compreender tais palavras, muita calma. Muitos de nós chegam horas antes do culto e saem quando todos já estão em suas casas, dormindo. Se você perguntar por que eles fazem o que fazem, não sabem responder. Se o nosso porquê não é resolvido, o nosso o que falhará. Se não estamos plantados junto às águas correntes do relacionamento, não daremos frutos. Talvez alguns resultados, mas não frutos. Algum dia você recebeu uma palavra profética de que seria grande, uma pessoa poderosa no reino? Tenho certeza que já ouviu algo pelo menos parecido com isso. Eu tenho uma vocação para a música e o ministério de louvor. Recebi várias palavras de que minhas músicas seriam tocadas em diversos lugares do Brasil e do mundo. Agora imagine quantas pessoas no Brasil receberam a mesma palavra. Reduza o universo para apenas sua cidade. Diminua para a sua própria igreja. A pergunta que não quer calar é: não vai faltar púlpito? É muita gente para pouco palco. É muito artista para pouca plateia. Seriam necessárias conferências diárias para tanta banda se apresentar.
Será que aquela palavra que você recebeu não possuía outro significado? Talvez Deus queria você grande nele, mesmo que nos bastidores, porque a satisfação não está no palco ou na exposição de um ministério, mas em conhecê-lo de perto. É isso que vai dar sentido não apenas à sua existência, mas a toda e qualquer vocação. Nós somos chamados a conhecer Jesus, a conhecer o poder da sua ressurreição. Nós não somos chamados apenas a ser uma bandinha, a ter um ministériozinho, mas a ser antes uma igreja gloriosa, sua noiva. Somos chamados a ser satisfeitos nele antes de frutificar por ele e para ele. É tudo sobre ele, primeiro sobre ele. Paulo foi um dos escritores que melhor traduziu essa essência em palavras. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, de 7 a 11. Por causa de Cristo, por causa da sublimidade de conhecê-lo, por amor para ganhá-lo e ser achado nele, considero todo o resto como perda. É importante ressaltar que Paulo não está deixando para trás pecados e mazelas. O que a carta aos Filipenses deixa claro é que o apóstolo considerava seus próprios talentos e estudos inferiores ao privilégio de conhecer a Cristo. Você percebe como isso é grande? Você consegue mensurar o valor? Todos possuímos vocações, mas cada vocação serve à igreja e não ao vocacionado. Não é para fazer bem ao que possui o dom, mas para edificar a igreja. Pelo menos 2 capítulos da primeira carta aos Coríntios são dedicados a falar só sobre dons, 12 e 14. Paulo os relaciona ao bom funcionamento do corpo, dizendo que cada membro, exercendo bem sua função, contribui ao todo. Ou seja, não se trata de um rim trabalhar exclusivamente para se sentir bem, mas visando a saúde de todo o resto do organismo. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Contudo, Deus não condenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. 1 Coríntios 12, 1, 4 a 7, 24 e 25. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. Minha vocação para cantor não objetiva a minha própria satisfação. Sou satisfeito nele. Minha vocação serve a outros, não a mim mesmo. Por mais que vocação possa coincidir com algo que gosto muito de fazer, o propósito não é que eu me sinta bem. Eu não sou o objetivo da minha vocação. O propósito dela é servir ao corpo de Cristo. Uau, isso é libertador. Não importa o que eu faça, eu já estou completo. O meu fazer serve aos meus irmãos, além de impulsionar outros a também chegarem no lugar da verdadeira satisfação em Deus. Assim, crescemos como um corpo, como uma família. Na Igreja One, sempre repetimos o seguinte: tudo o que fazemos é uma desculpa para estarmos juntos ao redor dele, tornando-nos como ele é. Quando somos achados nele, na videira verdadeira, os frutos naturalmente aparecerão. Isso porque a seiva dele está passando por dentro de nós. O resultado é transbordar por meio de frutos. Frutificar é consequência de primeiro estar nele, não o contrário. Ser achado nele, para usar as mesmas palavras do apóstolo Paulo, está imediatamente antes de exercer um ministério e ser frutífero. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto,
limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, de 1 a 5. O fruto é a continuação de um galho, que é a extensão de uma árvore, que é a parte crescida de raízes que ficam abaixo da superfície e se originam a partir da morte de uma semente. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Isaías 53, 2. Jesus morreu e não ficou a 7 palmos da superfície. Ressuscitou como a videira verdadeira, com firmes raízes resultantes de seu sacrifício substitutivo. Essa videira aceita, inclusive, o enxerto de ramos. Quem sustenta o ramo? A raiz, não o próprio ramo. A seiva, não o galho. Isso significa que o fruto não vem exclusivamente do ramo. Aliás, o ramo, por si, não produz fruto. Você já viu algum galho caído no chão começar a produzir uma maçã? Deus é responsável pelo crescimento, porque vem dele a vida. Ela passa no ramo, mas não nasce nele. O ramo não é nada sem a árvore, a raiz e toda a vida que flui dessa estrutura. O problema talvez seja que nos importamos mais com os frutos do que com o fato de que, primeiro, precisamos estar na videira, sendo um só com ela. Imagine só, Deus, que teve tanto a ideia da criação como a da cruz, que criou um plano de redenção para que o seu povo voltasse aos seus braços. Imagine se Deus ouvindo a seguinte oração de um recém-enxertado: Pai, qual é o meu ministério? Estou aqui disponível. Envia-me a mim. Quero viver as promessas que recebi. O cidadão acabou de passar pela ponte que leva de volta ao Pai e já quer ir embora fazer alguma coisa. O triste é que muitos são ensinados a fazer isso desde a conversão. Talvez os ministros pensem que para segurar alguém que é frio na igreja, basta dar-lhe um trabalho, um título ou alguma coisa para fazer. Meu Deus, o que deve manter-nos no Evangelho é a beleza de Jesus, e não o que fazemos. Não confunda a vocação com o chamado. Deus nos chama a Ele, ao jardim do relacionamento e da intimidade. Como consequência de sermos achados nele, completamente satisfeitos nas delícias da presença dele, então frutificamos. Cumprimos vocações que objetivam não a nós mesmos, mas o corpo de Cristo. Ainda registro outro trecho bíblico que explica bem essa escala de prioridades que coloca o chamado divino acima das vocações. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar, e me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Eneglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha
de remédio. Ezequiel 47, de 3 a 12. É possível dividir essa visão do profeta em duas partes, antes de mergulhar no rio e depois de voltar à margem. A primeira parte é a condução do homem pelas águas até não dar mais pé. Remete ao relacionamento com Deus, que adquire profundidade até chegar a um ponto em que pés humanos não encontram mais chão. Então a correnteza divina é que conduz. Talvez nesse lugar de profundidade sobrem apenas homens que morreram, que pararam de tentar nadar com as suas próprias forças. Entretanto, o profeta é levado de volta à margem. É interessante todos os itens descritos a partir daí nem sequer terem sido mencionados antes. Quais itens? Árvores, peixes, frutos. Eles só aparecem depois que o homem mergulhou em águas profundas. Então, somente então, os frutos servem de alimento e a folha de remédio, ou seja, edificação de outros. Conseguem enxergar o padrão? Em João, o símbolo utilizado para a fonte da vida é a videira. Em Ezequiel, são as águas. O ponto em comum: o homem precisa estar primeiro na videira ou nas águas para, por causa da vida que flui delas, poder frutificar pelos outros. Se invertermos a ordem, nem nós mesmos ficamos satisfeitos, nem conseguimos alcançar frutos bons que permanecem e são relevantes. Acredite no que estou dizendo. Nem eu nem você vamos ser felizes só fazendo, sem primeiro estar cheios do conhecimento de Cristo. Leia novamente esse versículo. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. João 15:4. O Senhor Jesus nos convida a estar nele, morar nele, pensar nele, ou seja, viver nele, viver com ele. Preciso deixar um alerta aqui. Se você prioriza o jardim, o resto diminui. Nem ministério, nem dinheiro, nem qualquer bênção chegará perto de satisfazer. Paulo usou a palavra esterco para definir o valor de tudo em comparação com conhecer Jesus. Cuidado! Descobrir o sentido da existência pode tornar você um inconformado. Nenhuma vocação sacia como ele. Nenhum resultado se compara a estar com ele. Nenhum desempenho chega perto do prazer de dobrar-se aos pés do amado. É simples. Não fomos criados para executar. Antes, existimos para ser um com ele. Como estar satisfeito com a existência sem viver a razão pela qual existimos? Morre sim. Continuo bonzinho, mas quero convidar você a apanhar com mais força. O que mais encontramos na igreja de hoje é crente esperando a promessa se cumprir para ter satisfação. Quando eu alcançar a promessa, aí sim vou ficar como quem sonha. Usa até jargão bíblico para justificar a insanidade da inversão de valores. Canta, clama, suspira pelos dias vindouros nos quais experimentará as promessas. A reivindicação é desesperada. Eu não morrerei sem ver as promessas se cumprirem na minha vida. Novidade para você, meu amigo. Não é a promessa que satisfaz. Você está esperando pela coisa errada. Não funciona assim. E uma pancada mais forte ainda. Você morre sim, sem ver a promessa. Que heresia, Alessandro? Alguns devem estar pensando agora. Não sou eu quem afirma, é a própria Bíblia. A palavra de Deus é a expressão de verdades irrefutáveis, então leia com atenção. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, 39 e 40. Muitos que me ouvem perguntam como eu leio a Bíblia. A resposta é: leio com atenção, sem pressa, buscando pelo espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1:17. Se os versículos que citei também existem na sua Bíblia, então é hora de passar por essa porta e adentrar um caminho sem volta. O conhecimento da verdade liberta e você nunca mais será o mesmo depois de experimentá-lo. A verdade sozinha não liberta, mas o conhecimento dela, tanto teórico como prático, esse sim é libertador. Vamos voltar aos versículos anteriores para compreender o contexto. Hebreus 11 é conhecido como o capítulo dos heróis da fé.
relata histórias de homens que creram sem ver. Encontramos sentenças como divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Versículo 7, acerca de Noé. E partiu sem saber aonde ia. Versículo 8, sobre Abraão. De repente, o escritor de Hebreus apunhala. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Hebreus 11, de 13 a 16. Uau! Não é que dá para morrer mesmo sem ver a promessa? O capítulo continua com relatos contundentes. Isaac, José, Moisés, Raabe. Vem então mais alguns nomes e uma sequência de acontecimentos. Aí entram os versículos 39 e 40, que usei para começar esta conversa. Leia-o junto com os anteriores. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, 32 a 40. Meu amigo, é até difícil continuar depois de uma pancada dessas. A Bíblia está dizendo que a promessa a Abraão, sem nós, não foi perfeita. A promessa de Abraão se cumpriu em mim, se cumpriu em nós. Não nele mesmo, não na vida de Abraão. O versículo diz explicitamente que sem nós, Abraão e toda essa galera santa não foram aperfeiçoados. Veja agora em outro livro a verdade sendo repetida e ampliada, mostrando que a bênção prometida a Abraão se concretizou aproximadamente 2000 anos depois. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3,14. Sabe aquela história de que você não vai morrer sem ver o cumprimento da promessa? Então, você foi enganado. Morre sim sem ver a promessa. Talvez até suas orações mudem depois de encarar esse fato. Mas por que então recebemos promessas? Para responder, primeiro vamos separar promessa individual de coletiva. A individual se cumpriu em Cristo. Agora somos filhos como o próprio Jesus o é. Filhos não precisam de mais promessas, já que tudo que é do Pai também é dos filhos, por direito de filiação. O irmão do pródigo ficou enciumado porque o pai sacrificou um novilho para festejar o retorno daquele que estava perdido. Mas a questão é que ele próprio já era dono de todo o rebanho junto com o pai. Muitas vezes vivemos como escravos, lutando para ter coisas que já nos foram dadas por meio da adoção. Não devemos fazer-nos órfãos morando com o pai. Podemos dizer que, quando se trata de promessa individual, já temos o sim para todas elas em Cristo Jesus. A partir do momento que nos tornamos irmãos de Cristo, filhos de Deus, também passamos a ser co-herdeiros de tudo que pertence ao nosso Pai Celestial. 2 Coríntios 1:20 diz:
Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Romanos 8,17 diz: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A pergunta retorna: por que então Deus promete que você vai ser uma bênção nessa geração? Que sua música vai ecoar pela terra, que sua pregação vai atingir milhares, que sua riqueza vai superabundar a ponto de gerar prosperidade em sua própria cidade, que sua igreja vai abarrotar de gente, que seu ministério vai voar. Por que Deus promete tantas coisas? Para o povo, para a terra, para a igreja, não apenas para um único homem. Isso é o que chamo aqui de promessa coletiva. Quando Deus fala que sua música vai ecoar pela terra, Ele não quer tornar você um popstar para o seu ego inflar, mas para, por seu intermédio, conduzir muitos à sala do trono. Quando Deus fala que sua igreja vai bombar, a ideia não é fazer de você um pastorzão adorado pelas multidões, mas proporcionar um ambiente saudável para que multidões sejam devidamente amadas, tratadas, discipuladas. A promessa de Deus de usar seus filhos é para que a igreja chegue à estatura ideal, pronta para casar-se com seu filho. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, 12 e 13. Já vimos que vocação objetiva a edificação da igreja, não do vocacionado. Promessas também, elas visam ao povo, não apenas ao que recebeu a promessa. É por isso que aqueles que colocam vocação e promessa em primeiro lugar vivem frustrados. O objetivo não é satisfação própria. A promessa pode nem sequer se cumprir enquanto você vive, da mesma forma que foi com Abraão. Perceba que a promessa de uma terra que manava leite e mel nunca foi sobre Moisés. Deus levantou aquele líder em favor de seu povo. A prova é que Moisés morreu e Deus continuou caminhando com seu povo sob a liderança de outro homem, Josué. Quanto maior a vocação e maior a promessa, maior deve ser o sentimento de servo. O grande mérito de Moisés, porém, é que no processo de servir ao povo, tornou-se amigo de Deus. E esse era o desejo de Deus para Moisés. Gabriel Cantarino, um dos pastores junto comigo na igreja há um ano, costuma dizer o seguinte: Deus deseja fazer você humilde e não pequeno. E toda vez que Deus faz um homem grande, é pensando no povo. Uma questão para você dar tudo e pensar um pouco. E se você descobrisse hoje que todas aquelas promessas que você ouviu um dia só vão se cumprir daqui a algumas gerações? E se você soubesse que hoje, sem as futuras gerações, você não será perfeito, aperfeiçoado? Você consegue mesmo assim dizer que é plenamente satisfeito, ainda que não presencie o cumprimento das promessas? Isso significa que a história não acaba em você mesmo. O cumprimento da promessa vai muito além de seu próprio bem-estar. Tudo que você precisa para ser pleno está nele. Você não necessita das promessas cumpridas para ser completo. Se você é um elo na corrente que resultará, gerações à frente, em uma promessa cumprida, isso basta, desde que em todo o processo você seja achado nele. É tudo sobre ele. Nesse sentido, seja um semeador de promessas, não um colecionador delas. Plante em sua geração e ofereça a colheita ao Senhor. Você não recebeu a promessa de que multiplicaria muito enquanto pastor para com isso ficar bem feliz. A promessa é para o povo. Você já recebeu tudo por ser filho, meu querido. Você tem tudo apenas cumprindo o principal chamado, de conhecer a Cristo e ser achado nele, de responder à pergunta da vida: quem é Jesus? Aí é que mora a verdadeira satisfação. Isso é cumprir o chamado. Já no campo das vocações, o cenário muda. Você não é o centro, e sim o outro. Enquanto não se entende que a fonte de satisfação não está no cumprimento da vocação, é impossível fugir da frustração. Perceba, ao cumprir
responsável e diligentemente sua vocação, ainda assim é possível que você esbarre com pessoas que não reconhecem seu esforço, pessoas que traem. Se o motivo de sua felicidade estiver conectado aos resultados de sua vocação, é claro que você estará vulnerável à frustração. Imagine se Jesus fosse basear sua satisfação nos resultados que presenciou. Ataques, condenação injusta, morte terrível. Ele fez tudo certinho e recebeu o quê? Tudo de pior. O prazer do filho estava em cumprir o seu chamado, não apenas sua vocação. O prazer do filho era estar com o Pai e, assim, fazer a vontade do Pai. O que acontece quando construímos uma igreja sobre vocações e promessas e não em cima do firme fundamento de conhecer Jesus e ser satisfeito nele? Geramos igrejas sem fome de Deus. Fiquei 50 dias no monte e Deus me deu uma música. Não é tão difícil ouvir um testemunho desse, de alguém que desejou intensamente e buscou com muita força uma parte do cumprimento de sua vocação. Agora me diga quantas vezes você ouviu um cristão dizer: fiquei 50 dias no monte e Deus me mostrou um pouco mais sobre o caráter que eu não tenho. Repare no que uma vez disse David Wilkerson. Muita gente passa a vida fazendo coisas boas e legítimas, porém o Senhor não é o primeiro para elas. Ele não é o centro de sua vida. Se ele fosse, não o colocariam de lado. Elas achariam tempo para ficar com ele. Infelizmente, temos muito fogo na igreja, só que não por Jesus. Pessoas queimam por uma vocação, mas não pelo verdadeiro chamado. Perder o emprego faz o crente buscar muito mais do que a atração sincera pela beleza de Jesus. Igrejas oram mais para vencer o diabo do que para estar com Cristo em intimidade. Estamos construindo Babel achando que estamos alcançando o céu. Alguém precisa olhar para o Filho do Homem e apaixonar-se por quem ele é e não por aquilo que ele dá. Mesmo que o objetivo da busca seja uma unção nova.